cada problema existe uma solução. Luz e vitórias para a sua vida, luz e vitórias para os seus caminhos. São vitórias que o que você tanto sonhou em ter, em alcançar? Pois bem, essa luz e essas vitórias estão chegando para você, estão chegando para abençoar e transformar você. Seja qual for a sua dor, seja qual for o seu sofrimento, nós estamos aqui e vamos fazer jus ao nome do programa. Problemas e soluções. Os problemas existem. Vamos buscar então a solução para cada um deles. Hoje comigo, Pastor Alex, nós vamos, Pastor Alex, ajudar todos os que estão desesperados. Estamos prontos para levar luz, à disposição para poder ajudar você, amigo, amiga, que está nos assistindo. Seja qual for a sua dor, seja qual for o seu sofrimento, fale conosco. Nós vamos te mostrar já como você pode fazer isso. Vamos conhecer a matéria de hoje. Aqui nesse cenário, nós acompanhamos mais de 100 relatos de pessoas que viveram o mais profundo sofrimento e tiveram as suas vidas restauradas. Chegaram aqui pessoas devastadas devido a um abuso. Um dia eu fui molestada por um parente. Quando eu tinha 8 anos de idade, eu sofri um abuso. Aos 10 anos eu fui abusada por uma pessoa muito próxima da família. Nos meus 10 para 11 anos, eu sofri uma tentativa de abuso. Outras não conseguiam vencer a dor da perda. E com 11 para 12 anos, eu perdi a minha mãe. E aí começou o meu sofrimento. Eu perdi meus pais num acidente de carro. Eu tinha 19 anos, os dois faleceram. E aí o meu chão, desabou, né? O início do meu sofrimento começou mesmo com a perda da minha mãe. Eu comecei a pensar, assim, por causa que a minha mãe morreu, que a minha vida tinha acabado. O fim de um relacionamento levou essas pessoas a um sofrimento inimaginável. Nesse período eu descobri a traição e aí realmente chegou no fundo de poço. E aí o buraco que sempre existiu dentro de mim, ele só aumentou. Eu me sentia rejeitada, eu me sentia sozinha. Então, aquele relacionamento foi mais uma frustração e ali desencadeou a depressão. Quando meu menino estava com 4 meses de vida, eu me separei, porque era um relacionamento muito abusivo. Eu aceitava de tudo para dar certo e não estava dando. Eu lembro que ao término desse relacionamento, o chão abriu, né? E doía demais. Então a psicanalista me encaminhou, para um psiquiatra que medicou, Eu fui diagnosticada com depressão regressiva, desencadeada por um fato. São pessoas que preferiam sentir a dor física para aliviar a dor da alma. Eu tentei a automutilação, eu perfurava o corpo. Então eu comecei a me automutilar como uma forma de aliviar aquela dor, a depressão que eu tinha. Achava que dessa forma eu conseguiria suprir esse vazio. Comecei a me cortar. Uma vez eu escrevi socorro na coxa. Eu me cortava, eu tinha muitos cortes aqui no braço, na coxa, na barriga. E vivia de blusa de frio, tanto que minha mãe começou a desconfiar por conta disso, porque estava calor e eu estava com a blusa de frio. Eu me automutilava com faca, com lâmina de apontador, com estilete, com até garfo eu já cheguei a me cortar. Qualquer coisa que eu visse na minha frente era ali um instrumento ali para me machucar. É uma dor tão profunda na alma. Eu já não tinha mais alegria. Todas as áreas da minha vida era triste. Infelizmente, a gente tem visto muitas pessoas que, através da automutilação, têm chegado ao ponto de tirar a vida, Mas começa com isso. Agora, o ponto que você precisa entender, por que isso aumenta a cada dia? Por que isso está pior cada dia? A gente vê que os jovens, principalmente os jovens, o pastor Alex, o senhor que trabalha muito com os jovens hoje em dia, a gente vê que eles são a maioria, A maioria dentro dessa automutilação, parece que eles são as vítimas mais propícias, porque, já vou deixar claro aqui, é um problema espiritual. Não tem como a pessoa se cortar e achar que isso aí é algo normal. Mas em busca das suas
no meio das suas frustrações, muitos têm isso na cabeça, se automutilar, não é? Por isso que ela tem que entender que realmente, como o senhor falou, é espiritual a coisa. Não adianta a pessoa procurar outras tentativas, outras maneiras de poder resolver isso. Você, jovem que está nos assistindo, se cortando há muito tempo, achando que vai livrar a dor, que fazendo isso você vai ser livre dessa dor. Mas não, é através do poder de Deus, é através da palavra de Deus que livra a você disso. E eu queria até que o senhor trabalha com jovens há muitos anos, né? Quantos anos você já está trabalhando, recebendo jovens? Há mais de 7 anos, pastor. Mais de 7 anos. O senhor já recebeu casos assim de jovens, já presenciou, que chegaram cortados, com problemas? Gente que até mandou fotos, pastor. Jovens que mandaram fotos para nós imagens fortes, né? De gente se cortando. E a gente vê, poxa vida, isso não é a saída. Jovens que chegam até a gente desesperado, falando que já tentou. Mas, na verdade, a saída é Deus. E o senhor sabe que, diante do desespero, muitos não conseguem entender uma solução. Por isso que a gente tem uma linha de ajuda aqui, o SOS Espiritual, e essa pessoa pode fazer contato, o senhor vai falar como é possível, não é? Ela pode mandar mensagem pelo WhatsApp, pelo 201-757-7665, ou ela pode ligar para nós pelo 1-800-890-3005. Independente dessa pessoa, da situação que ela esteja, talvez nem está com você, talvez você é uma mãe. Você é uma mãe que infelizmente está sofrendo porque seus filhos estão assim. Ou um filho seu apareceu, você viu marcas de sangue na roupa dele e você está desesperada. Senhora, fale conosco agora. Se ele quiser ligar também, independente se fala inglês ou português ou espanhol, não importa. Nós temos pessoas capacitadas para atender. Veja como é fácil falar aqui no SOS. A cada 40 segundos, uma pessoa termina com a própria vida. Todos os anos, o suicídio ceifa a vida de 800 mil pessoas. Os problemas, o desespero e a falta de alternativas levam muitas pessoas a encarar esta como a única opção. O que poderia ter sido feito? O que poderia ter sido dito? Que ajudas poderiam ter sido dadas para evitar esta tragédia? Ligue agora para a nossa linha SOS Espiritual. A palavra certa no momento do desespero. 1-800-890-3005. Uma ligação pode salvar a sua família, uma ligação pode salvar seus filhos. A gente estava debatendo aqui, pastor Alex, coloca aí o pastor Alex aqui. A gente estava debatendo aqui, pastor Alex, mães, pais, que infelizmente eles já encontraram marcas de sangue na roupa do filho. E isso é um grande sinal de uma pessoa que sofre com problemas de automutilação, não é? E se o senhor vê que mães, pais que já gastou dinheiro e investiram tanto no filho e eles procuram, eles perguntam o seguinte: o que eu fiz de errado para o meu filho estar desse jeito? O que eu fiz? Mas às vezes os pais, eles olham para isso e acham que é físico, acham que está faltando algo físico, mas não é isso, pastor. Muitos jovens, especialmente, não é por falta da presença física, da ajuda física, mas é ajuda espiritual que, especialmente os jovens, todas as pessoas precisam hoje em dia. E o senhor falando disso aí, a gente entende assim, muitos não se preocupam com esse lado. Né? Ele se preocupa em dar uma boa formação, dar condições, dar o primeiro carro, encaminhar para Na verdade, os pais preparam os filhos para o mundo físico, mas muitos esquecem que existe um mundo espiritual imenso e os perigos estão mais no espiritual do que no físico, infelizmente, não é? Sabe como o pai ensinou para ele como abrir uma conta do banco, ensinou a ele como lavar roupa, como fazer tudo. Mas falta como usar as armaduras da fé que está na palavra de Deus. E a gente quer aqui mostrar para você
que você, pai, mãe, você que está a sofrer assim, você precisa agora acordar, despertar, porque amanhã pode ser tarde. Muitas mutilações ou automutilações que começaram ali de forma simples, pequena, elas se tornaram, chegou no suicídio. E aí? A gente tem que ter aqui alguns pontos importantes que a gente pode pontuar, ressaltar aqui, pontos da automutilação, os 3 Ds da automutilação. Dor, a dor, e não estamos falando de uma dor física, pastor Alex, não é uma dor, eu machuquei aqui, é uma dor mais profunda, é uma dor que está ligado à alma desse jovem. Algo que se cortando não vai resolver. Por mais profundamente que ela corta, não vai, porque a alma, para tratar a alma, não é com faca. Para se tratar com a alma, não é com outras coisas, armaduras físicas, mas com a palavra de Deus. A gente recebe na igreja, por exemplo, filhos que têm uma dor, pastor Alex, de algo que o pai falou. Ou, por exemplo, aqueles que se cortam porque houve a separação dos pais e ele acha que ele é o culpado. Quer dizer, é uma dor que não é física, mas é uma dor que está na alma desse jovem. E eu tenho certeza que o senhor já teve casos assim, já deve ter recebido casos de jovens que chegaram porque se sente o culpado, né? Uma dor de algo que ele pensa que ele causou e não tem nada a ver, mas o mal vai incentivando este pensamento justamente para esse jovem se automutilar. Quantos jovens, pastor, já se colocaram a culpa sobre si porque os pais estão brigando? E até o jovem pensa assim o seguinte: se eu me matar, se eu tirar minha própria vida, se eu tirar minha vida agora, esse problema vai sumir da vida deles. Sabendo, como o senhor falou, eles não são um problema. Não é eles, mas é muito mais além disso. Vamos abrir aqui essa câmera. Desabafo. Segundo D, desabafo. E muitos carregam dentro de si e veem aquilo ali, a automutilação, como uma saída para si. Outros, por causa do desespero. É o pânico generalizado. O pânico generalizado. Então, a pessoa vê, eu fico imaginando, sabe, fico pensando nisso, a situação de muitas pessoas. E talvez é a sua. Você que está vendo este programa, talvez você diz assim: caramba, por acaso eu estou vendo vocês. Não é um acaso. Você está vendo esse programa porque essa está sendo a sua vida, a sua história, a sua situação. Mas eu quero que você entenda que Deus pode mudar a sua vida. Deus pode mudar a sua situação. O que você precisa fazer é tomar uma decisão e buscar saída e solução para esse problema. O senhor já tem nomes de pessoas que estão buscando ajuda, pessoas que estão pedindo oração? Sim, senhor, eu tenho aqui o nome do Felipe, que até peça oração, porque ele está com muitos pensamentos ruins, querendo se livrar disso, e nós vamos orar por você, Felipe, com certeza, para que haja na sua mente luz. E aqui a Lúcia, que ela pede oração, porque ela sofre com depressão, e o vício dela é álcool. Com certeza, senhora Lúcia, a senhora vai ser livre disso. E também temos o nome da Jaqueline, que ela tem tentado a ser uma pessoa melhor, tentado ser uma pessoa feliz, e ela quer colocar um fim nisso para que ela possa ser feliz. Nós vamos orar por você e determinar para todos, além dos nomes que nós falamos aqui, daqueles que querem a oração, vamos ajudar a todos. Meu nome é Flávia Alessandra, eu tenho 21 anos e eu nasci em um lar destruído. A minha mãe, ela sempre falava para mim e para o meu irmão que o motivo do sofrimento dela era tanto eu como ele. Então, eles não me davam amor. Deitava a cabeça no meu travesseiro para dormir e eu só queria alguém para me abraçar. Só queria alguém para falar: olha, eu tô aqui com você, eu não vou te abandonar, eu não vou te deixar. Então, foi quando eu conheci a automutilação. Eu comecei a me cortar, eu queria que aquela dor que eu tinha tão grande na minha alma passasse para outro lugar, não me importava se fosse no meu corpo. Eu me cortava com gilete, eu me cortava com parafuso, prego, tudo que eu achava no chão. Já teve uma vez que quebrou
um jarrinho que tinha do meu lado da minha cama, e eu peguei aqueles cacos de vidro e comecei a me cortar também. Então, qualquer coisa eu me cortava, qualquer situação. Se eu não tivesse nada ali naquele momento, eu me cortava com as minhas próprias unhas mesmo. Eu só tinha que achar um jeito de me machucar, porque se eu fizesse aquilo, aliviava a dor que eu sentia na minha alma. E depois de um tempo, a dor do corte não era mais suficiente. Então, eu comecei a ver que aquilo não me satisfazia mais. E aí, minha mãe tinha sido diagnosticada com depressão, então ela tinha alguns remédios em casa. E eu comecei a tomar aqueles remédios escondido. E eu deitei na minha cama, quando o efeito do remédio foi fazendo no meu corpo, então eu falei, nossa, que paz que eu tô sentindo agora. Esse remédio tá me trazendo uma paz. E aí foi quando eu comecei a viciar, na verdade, nesse remédio. E além de me cortar, eu tomava também um antidepressivo. Eu tentei inúmeras vezes o suicídio. E uma delas foi na escola. E uma colega que frequentava a Igreja Universal, ela estudava na mesma escola que eu, ela falou pra mim, Flávia, qualquer coisa aparece lá na igreja. E eu fiquei com aquele pensamento dentro de mim, só que logo eu recusei, porque eu falei, desde pequena eu sou religiosa. Eu sempre fui muito religiosa. Eu ia em centro espírita, eu ia em igreja católica, evangélica, cristã, todo tipo de igreja, todo tipo de religião. Eu nunca recusei e em nenhuma. Então, quando ela falou aquilo, para mim não fazia diferença ir em mais uma igreja. E aquilo ficou dentro de mim, qualquer coisa aparece na igreja. Eu falei, eu vou tentar o suicídio. Se eu não conseguir, aí eu vou na igreja. Então, estava vindo um carro muito rápido, eu me joguei na frente desse carro e ele nem tocou em mim. Quando aconteceu aquela situação, eu saí correndo, desesperada, para a igreja. E foi assim que eu cheguei na Igreja Universal, com a vida totalmente destruída, os pensamentos destruídos, meu interior destruído, tudo, a minha família destruída. E quando eu cheguei lá, a minha colega da escola já estava lá. Ela me abraçou, ela me apoiou. E quando ela fez aquilo, outra obreira também veio, ela me abraçou também, ela me acolheu. E eu vi, poxa, alguém gosta de mim. Aí que eu fui me tocar que ali era um lugar para mim, porque alguém me acolheu, alguém me abraçou, o pastor também fez uma oração por mim. E aos poucos, eles cuidando de mim, eu me libertei. Eu não tinha mais vontade de me cortar, não tinha mais vontade de tomar antidepressivo, não tinha mais desejo de nada disso. Eu comecei a me sentir em paz nesse período. Eu vi que eu tinha alguém que eu poderia contar, tanto Deus quanto as pessoas da igreja que me acolheram. Então eu falei para Deus, meu Deus, se eu presto para alguma coisa, se eu sirvo para alguma coisa, então por favor, meu Deus, por favor, me ajuda a mudar, me ajuda a ser transformada, me ajuda a receber o Espírito Santo. Eu, na verdade, não tinha, dentro de mim, eu não tinha esperança de receber o Espírito Santo. Eu pensava que era uma coisa que estava muito longe de mim, que estava muito além de mim. Uma quarta-feira eu fui na igreja e o pastor estava pregando sobre Ageu. De tanto eu buscar insistentemente ele, naquele dia eu recebi o Espírito Santo e aquela experiência de me sentir totalmente amada, totalmente segura, foi incrível para mim. Toda a minha vida foi transformada. O vazio que eu sentia, a tristeza, a raiva que eu tinha das pessoas, tudo aquilo foi mudando dentro de mim. Na verdade, mudou no mesmo dia que eu recebi o Espírito Santo. Tudo aquilo mudou. Minha visão do mundo mudou. Eu não tinha mais raiva da minha mãe pelo passado que ela me proporcionou, do meu pai também, porque muitas vezes eu acabava culpando eles, né, por todo o sofrimento que eu passava. E quando eu recebi o Espírito Santo, eu percebi que não era culpa de ninguém, que a culpa era minha que não buscava ele com toda a minha força. E quando eu recebi, ele preencheu tudo. Hoje eu me sinto amada, eu sei que eu sou amada, eu sei que eu sou feliz hoje, eu tenho felicidade dentro de mim. Aquele vazio, aquela angústia, eu não tenho mais dentro de mim. E os meus pais também começaram a ir para a igreja, hoje eles estão também na igreja. Minha vida familiar foi transformada. Hoje eu faço parte da evangelização da Igreja Universal e lá a gente evangeliza em comunidades, a gente evangeliza pessoas que passam pela mesma situação que no passado eu passava. Hoje eu posso mostrar para aquelas pessoas a transformação que Deus fez na minha vida, eu posso ajudar aquelas pessoas e eu me vejo totalmente realizada quando eu realizo esses trabalhos, porque Deus, ele não só mudou alguma coisinha na minha vida, mas ele transformou totalmente minha vida, minha família, em todas as áreas da minha vida. Hoje eu sou totalmente completa.
Uma inteligência maligna, invisível aos nossos olhos, mas que causa problemas que podemos ver e sentir. Como combater um mal invisível? Como se defender contra um poder capaz de causar doenças, vícios, brigas, depressão, miséria e tantos outros males? Só mesmo com um poder muito maior, também invisível, mas que traz à existência ao impossível. E este poder está disponível para você que precisa ser livre do agir do mal em sua vida. Participe da Sessão do Descarrego. Sexta-feira, 51 St. Francis Street, Newark, New Jersey. Você viu que testemunho extraordinário? É isso que Deus quer fazer também acontecer na sua vida, nos seus caminhos. A sua dor, a automutilação não é a saída para a sua dor. A automutilação não é a solução para o seu problema. E é isso que você precisa entender. Pastor Alex, quando essa pessoa começar ou passar a entender que cortando o corpo dela, o senhor vê que incoerência, Pastor Alex. Porque como que me provocando uma dor vai tirar uma dor? Não é uma incoerência. E outra coisa, ela diz assim, porque eu carrego a culpa dos meus pais brigarem, como o senhor bem falou, dos meus pais se separarem. Ok, mas cortar não vai resolver o problema. Mas o senhor vê como o desespero leva a pessoa a tomar atitudes que são, desculpa pela palavra, mas irracional. Né? A atitude mesmo do desespero. Eu estou dizendo para você que se você pensar, você não precisa fazer o que você está fazendo. E é isso, pastor Alex, que nós queremos que essa pessoa entenda. Que ela pense que se cortar não é a solução do problema. O que ela acha não é a solução, não é o que é certo. É o jeito dela, né? Do meu jeito. Eu acho que é assim, tem que parar de pensar do jeito dela. Parar de pensar e achar, botando culpa nela, como o senhor bem falou. Esse é o mundo onde a gente vive. Não, eu acho que é por causa disso. Mas se ela vê realmente, como nós estamos falando o programa todo, é espiritual. A automutilação faz ela ver, ou piorar a situação. Piorar a situação que ela está enfrentando. Antes, ela estava enfrentando alguma coisa, um problema, por exemplo, dentro de casa, os jovens. E agora ela está com uma situação... E outro ponto, dentro do que o senhor está falando, qual é a pessoa, o senhor que já está aí há 7 anos, o senhor pode falar para elas melhor do que eu, qual é a pessoa que, automutilando-se, conseguiu resolver algum problema? O senhor que tem essa experiência, porque o senhor trabalha com jovens, e o senhor recebe muitos jovens nessa situação. Qual é a pessoa que o senhor conheceu que, através da automutilação, resolveu um problema? Nenhum, pastor. Nenhum? Nenhum. Quer dizer, em 7 anos, o senhor atendeu milhares de jovens. Vários, sim, senhor. Nenhum, de todos chegaram para o senhor, nenhum resolveu o problema? Nenhum, pastor. Então, nós queremos falar para você de algo que vai resolver o seu problema. Você não quer uma solução? Você não diz assim, eu quero resolver o meu problema, eu quero mudar a minha vida. Preste atenção. Sexta-feira agora, nesta sexta-feira, nós teremos nesta sexta-feira um movimento poderoso de fé. E vamos remover a raiz desta automutilação que está na sua vida. A raiz deste problema. Você quer ser feliz? Você quer mãe? Você é pai? Você quer resolver o seu problema? Então nós queremos que você esteja conosco nessa sexta-feira, 8 horas da manhã, 10 horas da manhã, 4 horas da tarde ou 7:30 da noite, nesse desmanche espiritual forte e poderoso. Eu estarei junto com o pastor Alex e ele vai lhe passar o endereço, onde essa pessoa, pastor Alex, ela entra de uma forma, mas ela não sai com esses mesmos pensamentos daqui. Ela pode vir e participar junto conosco. Este desafio vai ser feito aqui na 51 de St. Francis Street, aqui em Newark, no estado de New Jersey. Você não pode perder. Nós estaremos aqui com uma equipe de fé. Nós estaremos juntos, coloquei o pastor Alex aqui, juntos com uma equipe grande de pessoas, pastor Alex, com um único objetivo,
ajudar. E esse jovem que está assistindo o senhor, pastor Alex, ele pode vir procurar o senhor vai socorrê-lo, o senhor vai ajudá-lo. Com certeza. Você, jovem, que já procurou bailes, você já procurou amigos, você já até procurou ajuda na rede social, pedindo socorro, e os teus amigos riram de você, zombaram de você. Ao invés de ajudar, estão rindo na sua cara, mas nós não. Estamos falando sério e esse trabalho é sério. Vamos ajudar essas pessoas, pastor, com certeza estamos à disposição para ajudar ela. Antes de nós entrarmos no momento da oração, nós tivemos um probleminha no último WhatsApp para colocar, mas agora nós já resolvemos e nós queremos aqui ler aqui a Jéssica, que está precisando de ajuda. Ela diz assim: tenho me cortado com frequência e não consigo parar. Às vezes parece que é a única forma de aliviar a dor que sinto por dentro. Já pensei várias vezes que a minha vida não faz sentido. Caramba, que coisa, hein? Que a gente acabou de falar, hein, pastor Alex? Que a gente acabou de falar. Jéssica, presta atenção, Jéssica. Não faça isso. O que você vai fazer é o seguinte: se você tem coragem de cortar, porque é difícil isso, a pessoa tem que ter muita coragem de se cortar, pare isso agora e esteja conosco nessa sexta-feira. Não precisa nem esperar. Você vem agora, vem hoje. Nós vamos te socorrer. Não importa quem seja você, nós não vamos, como o pastor Alex bem colocou, rir de você, criticar você, condenar você. Nós vamos socorrer você. Porque nós sabemos que nesse instante o desespero é grande, mas você vai encontrar a saída, a solução. Tá certo? Então, prepara o seu copo com água também. E você que é mãe, você que está como a Jéssica, você que é um filho que está nessa situação, qual a solução? Bem, agora prepare um copo com água. Momento de oração. Vamos falar com Deus. Não importa onde você esteja neste momento, Deus está pronto para responder a sua súplica. Aproxime-se de seu aparelho receptor. Pela fé, vamos entrar diante do trono do Altíssimo. É momento de oração. Nosso Deus e Pai, nós agora usando o poder da palavra de Deus, da palavra do Senhor, nós agora determinamos e ministramos aqui agora, nesse momento, a libertação, o livramento, a cura desta pessoa que agora nesse momento está passando por esta situação. Jovens que agora nesse momento estão no quarto, sozinhos, pensando em tirar a própria vida. Nos determinamos agora, amigo, amiga, aonde você estiver agora, pensando essas coisas, passando por esses momentos difíceis, você, amigo, amiga, que se sente culpado por causa dessa situação que está acontecendo no seu trabalho, na sua casa, em todas as áreas da sua vida, seja livre disso agora. Nós ministramos paz, ministramos luz sobre a sua vida. Receba do Senhor a força, o ânimo para se levantar e sair desta situação. Receba ânimo, você que estava desanimado, sem esperança de vida. Receba do Senhor esse poder, essa luz. Nós determinamos a isso, ó Pai. E quando ela beber desta água, ela tenha certeza da vitória, certeza do poder do Senhor dentro dela, do alto da cabeça aos pés. E se você crê nisso, amigo, amiga, diga amém e graças a Deus. Graças a Deus, beba do seu copo com água. Respire fundo, perceba que há paz em você agora. Há luz em você agora. O que você precisa nesse instante é buscar em Deus a mudança da sua história. Pastor Alex, nós vamos nos despedindo por aqui. Carregamos a certeza de missão cumprida. Agora está na mão dessa pessoa. Pois com certeza absoluta de que a sua vida mudou a partir de hoje. Sem sombra de dúvidas, o poder de Deus te alcançou. Ele te visitou e pode ter certeza que tudo se torna diferente a partir de agora. Tá certo? Deus te abençoe e te ilumine. Até a próxima.